E aí, pessoal, vai começar mais um podcast do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin Eu sou o Diego Fernandes. e hoje, nesse episódio, muito provavelmente o mais polêmico da série até o momento, Será? falaremos. Vamos ver. Falaremos sobre genética. A boa e velha Será genética. a boa e velha genética? Para quem é da área, entende quanto esse tema é complexo, é polêmico. E aí, por que que é polêmico, né? Qual que é a ideia? Será que a genética vai interferir no resultado, na performance da pessoa? Será que eu sou capaz de correr mais rápido, de saltar mais alto, de jogar melhor futebol porque eu tenho o pai e a mãe que eu tenho? E aí, João? Será que Não, sim? Será que não? é aquela coisa, né? Ah, ele é rápido, ele corre rápido, né? Mas é que ele tem uma genética boa. Como assim, né? A galera solta essas frases, né? Porque ele tem uma genética boa. Pô, de onde você tirou isso? Que ele tem uma genética boa, né? Por quê? Né? Vai ser legal, vai ser interessante falar sobre esse assunto. A gente vai cair em É, alguns mundos aí, uns mundos bem importantes aí mundo esportivo. Mas pode a mandar aí gente o vai tema fugir aí. até um. Desculpa, cortar, Diegão, pode falar aí. Não, pode mandar o tema aí pra gente, Brunão. Vamos Eu lá. acho que assim, o mais emblemático é quando a gente fala da ginástica artística, né? Todo mundo fala, não, porque a ginástica artística faz a pessoa não crescer, né? E o basquete Pô, faz a pessoa crescer também. Ah, não é que ele é alto por por jogar questão basquete, genética. né? Não é que você vai jogar basquete, você vai ficar alto, né? Nadador também. Nadador é clássico também. Não bota a menina na natação, senão ela vai ficar com as costas largas. Também tem isso, né? É, assim, o que que acontece, né? Então as pessoas acham que as ginastas são baixas porque elas deixam de crescer porque praticam a modalidade. E aí tem muita gente que fala assim, por causa do salto, né? A chata, sabe? Pô, enfim, é meio absurdo assim, mas, meu, isso é verdade, você ouve isso. Mas o que acontece é o contrário. As pessoas que têm baixa estatura são as que vão se dar bem na ginástica artística, por exemplo. É um caso de seleção natural. Seleção natural acho que a grande definição. Exato, é Não é que isso você fica mesmo. abaixo porque você faz ginástica. Você faz ginástica porque você é baixo. Não é porque E, você fica alto porque você joga basquete. Você joga basquete porque você é alto. É mais ou menos ah, essa linha de é, raciocínio. exatamente. Então é por aí. Então, assim, se alguém me perguntar agora, e aí a genética contribui ou não contribui? Eu vou falar sim e não. Sim, não. Sim e não. Sim, Por que não. sim? Por que sim? Porque, então vamos lá agora, por que sim? Porque para a pessoa ali, a gente está falando da ginástica, do basquete. Vamos seguir aqui nessa linha, então. Então, para o cara ser um bom jogador de basquete, ele tem que ser alto, não adianta. São raros e raros os casos de atletas Sim. com estatura mais baixas, como agora o Stephen Curry, que eu nem sei a altura dele, mas para um jogador de basquete ele é baixo. Isso. Então, aí, Então, nesse caso, a genética contribuiu, certo? exato, Então, perfeito. exato, é isso mesmo. E então, esse caso, a genética contribuiu. Acabei de ver aqui na internet, ó, o Stephen Curry tem 1,88, ou seja, ele não é nenhum baixinho. Ele só é mais baixo do que o padrão normal, né? É, se pegar a média da NBA, é quanto? Uns 2,10? A Não sei se média. 2,10, mas pelo menos uns dois né? Com Deve ser mais que certeza, dois. né? Então, pra É, vocês verem, né? E o cara o cara é abaixo da média, só que ele se sobressai com outras habilidades. E aí é o que você exato. precisa Então, fazer. isso. Então, assim, a genética vai contribuir nesse sentido. Um goleiro de futebol, pô, a gente viu lá, a gente, né, de 80 e pouco, a gente viu lá na década de 90 o goleiro do México, Jorge Campos, Sim, que era lembro. baixinho, mas você nunca vê um goleiro com baixa estatura, não vê. Não.
não é normal. Então, se um cara baixinho quiser ser goleiro profissional de futebol, ele muito provavelmente não vai conseguir. Jogadores de vôlei, a não ser pelo líbero ali, né? Isso. Tem o líbero que ele O líbero consegue pode jogar, ser mas é raro, é uma posição rara, né? Pouca, né? uma posição rara. Então, então aí tá a parte que a genética, sim, vai contar, né? Só que a genética, pessoal, vai até a página 2. Então, eu não tenho genética para isso, né? Ele corre mais que eu porque ele tem a genética melhor. Não, não é bem por aí. Tá? A Calma genética vai até a lá. página 2, pessoal. A genética é uma predisposição. Se você não tiver uma exposição ao treino, uma exposição ao exposição correta ao treino, né? Claro, a genética não vale de nada. Não vale de nada. Então você tem Exatamente. que você tem aquelas valências, você tem aquelas qualidades, né? Geneticamente você às vezes tem uma estatura melhor, geneticamente você tem um tipo de fibra é, melhor para aquela modalidade que você pratica. No caso da corrida, tipo de fibra 1, né? Que são as fibras rápidas. É, Então, se você tiver mais tipos de fibra 1, melhor. Sim. Então, ali conta um pouco, né? A verdade é Não que você é 100%. precisa estimular, né? Você precisa estimular esse potencial genético que você tem. Às vezes você tem teria a chance de crescer, chegar lá ao seu 1,90 m, só que você não estimula também esse potencial, você não consegue chegar lá no seu 1,90 m. Acontecem casos assim. Quando você consegue Sim. estimular, você vai chegar no seu máximo. Se você não estimula, não chega no máximo. Não adianta achar que vai acontecer um milagre. Todos esses atletas que têm um grande desempenho, eles estimulam muito e- eles treinam muito para chegar nesse desempenho, chegar nessa qualidade. Isso, exatamente. Não é de qualquer jeito, né? E assim, só fazendo uma correção, acho que eu falei aqui fibra tipo rápida, né? Para corredores de longa distância, tipo de fibra 1, né? É fibra lenta, tá? Não rápida. Desculpa aí que eu cometi essa gafe, se alguém percebeu, eu estou aqui me retratando. É, E aí, Diegão, eu queria falar aqui de um livro que eu já li tem um tempo, e que é o Outliers, né? Fora de séries. E ele não é um livro que fala só de esporte, tá? Ele fala de várias outras coisas. Então, algumas pessoas pensam que tudo é ou coincidência, né? Ou genética, ou etc. E aí tem um capítulo muito interessante, que é quando a gente fala da idade relativa. Então, Sim, né, eu trabalhei com futebol um tempo lá em Portugal e trabalhei com categoria de bases. Então, o que eu vejo que é muito normal hoje em dia? Que é o cara que é maior, porque ele teve uma maturação mais rápida, enfim, se destacar. sim. E aí os outros clubes vêm procurar, os clubes grandes e tal, vêm procurar esse cara. Pô, o moleque ainda. Hum, Não necessariamente ele vai ser o melhor. sim, Só que ele é melhor porque ele é maior que os outros, ele ganha no jogo de corpo, ele tem a perna maior, ele é mais mais rápido, forte. ele ganha no jogo aéreo, ele é mais forte. Enfim, e isso se chama efeito da idade relativa. Isso, para molecada na categoria de base, eles são divididos por ano, né? E não por maturação. Também é difícil dividir por maturação as crianças, né? Mas eles são divididos por idade. E então, o moleque que nasceu em janeiro, para um moleque que nasceu em dezembro, para um Faz moleque de 10, diferença. 11, 12, 13 anos faz muita diferença. Faz diferença. Tirando o crescimento, né? Tem todo esse jogo aí. Isso, principalmente quando a gente fala da fase do estirão, né? Exatamente. Sim, Então, assim, e isso, às vezes o moleque vai ser mais alto, mas não quer dizer que ele vai ser melhor que o outro, né? exato. Porque o outro ainda Algo. pode ser, tem um potencial para crescer e às vezes ficar até mais alto e mais forte. Eu lembro isso na escola. Eu sempre fui o mais baixinho da sala, né? Eu tinha outros amigos também que eram mais baixos que eu, e tinha uns amigos que eram do ano anterior, né? Que eram muito mais altos e mais fortes.
E aí virou 2 anos ali, a gente cresceu e desenvolveu, ficou muito mais forte que esses caras que eram mais altos e mais fortes que a gente. Então, foi questão de 6 meses, um ano que fez essa diferença, né? Eu lembro É, muito disso tá. na minha fase de pré-adolescente e adolescente. Não, e esse tipo de estrutura faz diferença, assim, até algo que eu tô lendo agora o livro do Bob Bauman, que é o treinador do Michael Phelps, e, e algo que, assim, o Phelps, além de um excelente, né, atleta, óbvio, super determinado, focado, ele tem algo que muitos nadadores não têm, né? Que é uma envergadura, ele até fala lá, acho que 2 metros e 1. Sei lá, o cara abre o braço assim, ele tem 2 metros e 1. O cara quase voa, né? Então, assim, é óbvio que tecnicamente ele é muito bom. E eu lembro até de um caso que eu vi na TV uma vez, nas Olimpíadas, eu não lembro qual foi. Eu acho que foi uma antes do Rio, acho que foi em Londres. Ele fez o 400 medley, né? 200 medley, 50 metros cada modalidade, ou seja, nas duas, quatro modalidades, 50 metros. E ele cometeu 3 erros de técnica, de execução de técnica. Quantas braçadas o cara não deu nesses 200 metros? Ele cometeu 3 erros de técnica. Então, o cara é fora de série, óbvio. Só que somado a esse ganho genético, que foi a envergadura que ele tem. É, facilita, né? Ele- Entendeu? Talvez se ele tivesse só essa envergadura de 2 metros e 1, mas, enfim, não treinasse, não treinasse direito, né? Não tivesse todo esse poder técnico, talvez ele Tem não um, despontasse. Não, com certeza. Tem até uma situação de um atleta, acho que ele era australiano, será? O Ian Thorpe, não sei se você lembra desse atleta. Eu lembro do Ian Thorpe, eu acho que ele era Isso, australiano. que tinha uma polêmica em cima dele, falando que ele era construído geneticamente, tinha um pé maior, uma mão maior. E aí você vê que ele não teve o. Que aí vai entrar fatores psicológicos também. Ele não teve a mesma energia, ele tinha o corpo de nadador mesmo, para fazer toda a diferença. Mas ele não teve a energia e a vontade que teve o Phelps ali para conquistar o que o Phelps conquistou. Isso também é um diferencial, né? Às vezes, o local que você está, o momento da sua Com vida, certeza. que não é só a genética ali favorável, não é só a modalidade que você está praticando, mas é como que tá a sua comunidade ali, como que está o seu, né, o meio onde você está vivendo, que até no livro tem aquela parte de introdução que fala, né, do doutor lá, Stuart Wolff, né, que ele comenta sobre os imigrantes italianos lá de Roseto que vão para os Estados Unidos, e aí tem uma palestra, ele descobre que não tem, que era uma epidemia na época de infartos, né, nos Estados Unidos e na cidadezinha lá de Roseto, com os imigrantes, não, praticamente ninguém abaixo dos 65 ali tinha esse problema. E ele começa a fazer várias investigações. Aí começa lá, é a genética da galera? Não, é caso sei lá, por conta da alimentação? Não. E ele chega à conclusão de que era a comunidade, que ele começa a rodar na cidade para ver o que acontecia e ver que as pessoas eram felizes, que as pessoas estavam sempre conversando, estavam comendo juntas, e isso fazer com que diminuísse ali o caso de infarto. Então, é muito interessante ver essas questões, né, do local onde você está, o quanto vai fazer diferença. E aí, puxando até para os quenianos, tem a genética para corrida de longa distância, né, Bruno? Sim. E você pensar, eles têm os caras, a gente já escutou histórias assim, de que os caras, eles se reúnem, eles são vários e vários corredores ali correndo juntos. Então, um tá correndo mais à frente, tem dois, três tentando alcançar, esse um fica para trás, chega outro, e eles estão ali sempre motivados e movidos num único objetivo, e se ajudando. Então,
Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Sim, com certeza. A equipe do Phelps, na época, também era uma equipe muito unida. Você pegar casos das seleções do Bernardinho, do vôlei, já escutei várias histórias também de que às vezes ele tirava um jogador que era fora de série e preferia não convocar aquele cara, porque ele entendia que o cara não ia se dar bem no grupo, não ia fazer o diferencial do grupo. Ah, Então, eu acho isso importantíssimo, porque eu acho que um jogador não é maior que o time, né? Nesse caso, exatamente, do Bernardinho. exatamente. E que nem você estava falando aí da cultura, Diegão, no caso do livro, e o livro que o Diego está citando aí é o do Outliers, tá? Esse que eu Isso. falei também no começo. É, tem uma questão também da cultura, porque, por exemplo, uma pessoa que tem aí sobrepeso, né, obesidade, e ela muitas vezes fala assim, ai, mas minha genética não é favorável, minha genética é de gordinho, de gordinha, não sei o quê. Na verdade, é tudo uma questão cultural, sabe? E aí você pode perceber, às vezes, uma pessoa está acima do peso, né, ou pior ainda, com obesidade, e quando eu digo pior ainda, porque obesidade traz diversas doenças aí, Sim, é uma doença, gente. as crônicas, né? E então, mas aí se você para ver, ela vem de uma família onde é normal comer pizza no almoço, depois do almoço tem um doce de leite e não, assim, cara, a gente sabe, né? Eu não sou nutricionista, você também não, mas a gente é da área da saúde, a gente sabe o quanto a alimentação faz diferença. Sim, não praticar exercício, né? Uma família que não pratica Então, exercício. assim, na verdade, a pessoa está lidando com a da genética e tudo, mas ela não reparou que são os hábitos dela que são péssimos, mas esses hábitos Já são muito vem. difíceis de tirar porque já vem desde que ela Isso. nasceu. É enraizado aquilo, né? É É enraizado. enraizado. Então, você vai falar para ela que agora ela não pode mais comer isso, aquilo, etc. Aí, o que que vai acontecer? Talvez ela até consiga, mas aí, se ela mora com os pais estão cagando e andando. Falam, não, eu vou continuar É, comendo aqui minha lasanha de quarta-feira numa boa. E então é difícil, sabe? E aí não é uma questão genética, não é. É uma questão da pessoa saber se policiar e saber fazer as escolhas certas. cara, isso me lembra uma história. Essa história é uma história trágica, tá, pessoal? Trágica que Uhum. foi boa, né? No fim das contas, para a pessoa, para a menina. A menina fez, acho que a bariátrica, tava, né? E era casada, fez a bariátrica. E teve um dia, um episódio que ela comentou comigo, eu tava no. Opa, tá tudo bem aí? Tá? Ixi, Maria. Essa água aí tá Ainda aplica batizada. a minha água, limão e gratidão aqui. Essa água tá batizada, hein? A água, limão e gratidão, sempre importante. E, Desculpa aí. e Maria, vamos lá. Diga. E aí um episódio que ela comentou que ela estava sentada dentro do carro acho que no drive-thru do McDonald's. Ela não conseguia comer, né? Porque não tinha mais estômago. Começou a chorar. O marido virou para ela e falou: Mas foi uma escolha sua. O problema é seu. Resultado, né? Terminou a relação com essa pessoa. Emagreceu. Eu acho que hoje em dia é praticante de yoga, corre, né? E se tornou uma pessoa, né, diferente ali. Mas você vê como o meio ali, né, pode prejudicar a pessoa, né? Ela tentando fazer algo melhor e a pessoa do lado ali, o marido, o cara do lado, não dando a mínima, não quer saber. O problema é seu, foi uma escolha sua. Você está chorando por quê? Foi uma escolha sua. Então Fica difícil, né? fica difícil, cara, fica muito difícil você conseguir melhorar, né, ou fazer algo diferente quando o meio que você tá ali não te ajuda. Exato, exatamente. Então, Diegão, acho que eu vou resumir aqui, então, para Resumão, boa, sempre, sempre dar bom aquele resumão. resumão. Então, como eu falei lá no começo, se alguém me pergunta assim, a genética ajuda ou não ajuda? Sim e não. Sim e não.
ela vai ajudar até certo ponto. Então, ou seja, você tem uma predisposição ali, vai ter a altura correta para praticar aquela modalidade, vai ter o tipo de fibra favorável para praticar aquela outra modalidade. Só que, se você não tiver a exposição correta ao treino, exposição correta ao treino, não é sair treinando de qualquer jeito, tá? Não adianta nada. Uma pessoa sem a genética favorável e que se dedica mais, se empenha mais, treina melhor, ela vai estar à frente desse que tem a genética. Com certeza. Então, se você às vezes tem a genética favorável, e às vezes a gente vê pessoas, estou no meio do esporte assim, então a gente vê muitos casos, pessoas que estão, que se dedicam muito e que tem ali uma genética favorável, elas se destacam fácil. Você fala, caramba, Sim. como esse cara conseguiu isso em tão pouco tempo? Aí eu acho que já são as duas coisas juntas, tá? Mas também não é algo que você precise falar, ai, mas eu não tenho a genética, eu não consigo. É igual o caso que a gente falou agora do sobrepeso. Não é genética, é sua cultura, é você, Sua é você comunidade. querer as coisas, entendeu? E pro treino é igual. Não é genética, é você querer as coisas. Talvez você não vai ser um atleta olímpico, mas tudo bem, Tudo beleza, bem. tranquilo. Mas você, o mais importante é você ter uma exposição correta ao treino. Perfeito. Eu acho que é isso, Diegão. Ah, eu vou dar um exemplo legal aqui, para a gente encerrar, tá? Dá o exemplo. É, a gente está falando de genética, né? Então, o Bolt, pensa no Bolt. Bolt. Pensar no Bolt. Quantas 100 metros pessoas, rasos. isso, quantas pessoas não treinam ali junto com o Bolt? Muitos atletas treinando junto. Muitos. Por quê? Por quê que os caras não têm o resultado que ele tem? Se eles fazem o mesmo treino. Aí eu acho que entra a genética. Sim. Primeira coisa, o Bolt foi o primeiro cara, não sei se o primeiro, talvez esteja exagerando, mas ele foi um cara que ele desmistificou uma coisa, o atleta, Altura. a altura. Então o cara velocista, ele era mais baixo e forte, os caras sempre foram Arrastado. fortes. Ele imprimia ali uma velocidade muito forte por 100 metros, 200 metros. Os caras são fortes. E o Bolt, ele obviamente é forte, não tão forte quanto os outros, né? Você olhando assim estruturalmente, não sei a morfologia, enfim, a antropologia do cara, mas ele é forte, mas não tanto quanto os outros. Só que ele é alto, então a passada dele é mais larga. Você pode ver, cara, busca lá os resultados das provas do Bolt. Ele sempre está ultrapassando as pessoas. Por que que ele está ultrapassando as pessoas? Porque ele largou por último. Ele sai muito lento, né? Muito lento para E sair. não é nem questão do tempo de reação dele ao sinal de start, né? É mesmo porque até ele levantar o tronco, né? No bloco de partida você sai ali naquela posição mais baixa. Então ele que é mais alto tem dificuldade naquela subida. Mas depois ele é forte, ele tem a passada mais comprida, ele ultrapassa todo mundo. E os amigos dele treinam com ele, comem igual, treinam igual. Mas aí eu acho que a questão genética conta, entendeu? Quem tá vendo por imagens aí, pessoal, a camiseta do Bruno aí. Comem, dormem, correm, repetem tudo igual a ele, entendeu? É isso aí, perfeito. Por que que ele consegue e os outros não? É só comer, dormir e pronto. Comer, dormir e pronto. E aquela aguinha com Limão e gratidão, né? gratidão, né? Limão e gratidão. Ah, eu queria falar uma coisa para a gente finalizar, né? Então diz aí. Por hoje é só, pessoal. Ah, valeu, Diegão. Acho que foi um baita bate-papo. A gente passou aí É uma o nosso excedida tempo hoje. normal, né? Tá bom, tá bom. Mas eu acho que vale a pena. Acho que foi um bate-papo bem interessante aí Sim. e acrescentador. Agora, diz aí, Diegão, como é que o pessoal te encontra lá nas redes sociais? Em df.personaltrainer lá no Instagram. E você, Bruno?
arroba Bruno Bruzin, também lá no Instagram. A gente fica à disposição para ouvir críticas, dúvidas, sugestões de temas. Fiquem à vontade. Valeu, hein, pessoal? Valeu, Diegão. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, tchau, tchau.